Onde está o teu tesouro? O Senhor Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Que o período da pandemia que nós estamos vivendo tem possibilitado à igreja uma ampla avaliação. Esse é o momento em que a igreja, acostumada com um ativismo, agora ela para um pouco para avaliar quais são os seus reais interesses, quais são as suas necessidades, o que ela deveria fazer. Porque o cristianismo de nossos dias, ele não é muito diferente do cristianismo de 1517. Não é mesmo. Ele está tão institucionalizado, tão formalizado, tão politizado e tão perdido quanto esteve o cristianismo que Lutero protestou. Cristãos se acostumaram com uma religiosidade de tradições, não muito diferente daquilo que aconteceu no período da Reforma Protestante. Uma rotina parece ser suficiente. Bater a meta indo ao culto e coisas semelhantes. Ou seja, o cristianismo parece que tem como meta encher um lugar. E então vai fazendo as coisas de forma ativista e vai cumprindo apenas uma série de tradições locais. Não é para ser assim. Aquilo que é bom aos olhos dos homens não é necessariamente bom aos olhos de Deus. A sua vontade não é necessariamente a vontade de Deus. E muitas vezes ela é confundida. Em nome, inclusive, de tradições, de denominações e usos e costumes, a igreja, pensando no cristianismo de nossos dias, tem reconstruído uma Laodiceia, ou seja, uma igreja local rica por fora, mas que Apocalipse 3,17 diz que era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O cristianismo estava precisando dessa pandemia. E é importante que façamos bom proveito dele. Então, qual o seu interesse no cristianismo? Pessoas nos procuram para fazer parte da igreja, ser membro da igreja. Qual o seu interesse nisso? Qual o seu verdadeiro interesse em Cristo? O que você quer? Nós vamos para o texto de João, o Evangelho segundo João, capítulo 6. A sequência seria fazer os primeiros 15 versículos. Todavia, aproveitando o fato de que o presbítero Paulo fez a exposição de um texto sinótico paralelo, o texto de Mateus 14, de 13 a 21, nós, então, vamos para o discurso e diálogo que ocorre após esse sinal, ou seja, João 6, versículo 22. João 6, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que, por ele, foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos também para que compreendamos a tua palavra, porque a sabedoria vem do alto e a graça para compreendê-la do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a aplicá-la também à nossa vida, à tua palavra, de forma que o Senhor possa falar com graça e que estejamos prontos para ouvir. Ó Deus, que o Senhor nos conduza pelo Espírito Santo e que tua palavra ecoe forte e poderosa aos nossos corações. Receba a nossa oração, Senhor. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nós vimos que o Evangelho segundo João é dividido em 7 sinais. Uma outra estrutura, uma outra divisão, são as 3 Páscoas. O Evangelho de João também é dividido em 3 Páscoas. Ou seja, os 3 anos do ministério do Senhor Jesus. A primeira Páscoa, nós já vimos, capítulo 2, versículo de número 13. E seguido esta Páscoa, que diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, nós temos 3 sinais. A segunda Páscoa é exatamente o capítulo 6. Nós lemos há pouco tempo o versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Depois desta, então temos mais 3 sinais. E depois, por último, no capítulo 11, versículo 55, nós teremos a terceira Páscoa e última, que será um marco para os últimos dias, ou a última semana, principalmente, do Senhor Jesus entre os homens, e assim uma série de discursos e falas do Senhor Jesus vão aparecer. O versículo 55 do capítulo 11 diz: estava próxima a Páscoa dos judeus. E assim segue o texto. Isso após ter feito o último sinal, a ressurreição de Lázaro. Então, aqui no capítulo 6, nós temos 2 sinais que nós não lemos. Nós teríamos lido o capítulo 6, versículo de 1 a 15, que é o primeiro sinal, a multiplicação dos pães. É o 4º sinal. E em seguida, Jesus anda por sobre o mar, que é o 5º sinal do Evangelho. Os discursos que seguem esses 2 sinais, que nós não lemos o texto, eles têm a ver exatamente com aquilo que o sinal mostra, com o conteúdo do sinal. Veja que o texto que nós lemos, Jesus se apresenta como o pão da vida, que tem a ver, esse diálogo sobre Jesus, o pão da vida, com o primeiro sinal, que já foi, como nós falamos, exposto no domingo passado pelo presbítero Paulo. Jesus multiplica pães e peixes, e isso está presente também em Mateus, Marcos e Lucas. Só que em João há todo um diálogo em torno desse sinal que nós vamos ver hoje. Mas tem um outro sinal que deixaremos para o próximo domingo, com a graça do Senhor,
que é o sinal de Jesus andar por sobre o mar, como nós já falamos, versículos 16 a 21, e que terá todo um diálogo e discursos do Senhor Jesus também relacionados a essa agitação que Jesus encontrou ali no mar, quando os discípulos estavam indo para Cafarnaum. E nós veremos uma relação interessante com a agitação que Jesus vai encontrar a partir do capítulo 7 e 8, onde nós temos a incredulidade da própria família, controvérsias, uns criam, outros não criam, em uma tentativa de pegar Jesus numa emboscada, e até a rejeição deles, que pegaram pedras para apedrejarem o Senhor Jesus. Estava tudo muito turbulento, exatamente como o mar estava turbulento quando o Senhor Jesus vai andando sobre ele, e quando eles encontram Jesus, tudo fica mais tranquilo. Nós veremos isso para depois. Então, o nosso texto tem uma relação com a multiplicação dos pães. É exatamente a partir dessa multiplicação que o texto nos fala o interesse das multidões em buscar o Senhor Jesus. Os versículos 22 a 25 são essa introdução. Observe que o texto nos introduz o porquê do diálogo. Por que Jesus falou aquilo? Por que aconteceu aquele diálogo? A multidão, ou as multidões, estavam indo atrás de Jesus, estavam procurando Jesus. E é interessante que é uma dedicação. Veja que eles atravessaram de um lado ao outro do mar da Galileia para procurar Jesus. Eles foram até Cafarnaum, porque viram que Jesus não estava ali onde eles se encontravam. Houve um interesse, uma dedicação. Houve uma tentativa de encontrar Jesus de todos os jeitos. Por quê? Eles tinham visto coisas maravilhosas que Jesus fez. Veja que eles ficaram encantados com o sinal da multiplicação dos pães. Versículo de número 14 e 15 do capítulo 6, o final do sinal da multiplicação dos pães, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja que eles queriam fazer de Jesus o rei dos judeus. Já estavam com esse propósito, porque viram o tamanho do milagre. Isso agradou. Imagine comer pão de graça até se fartar e ainda sobrar. Esse homem vai alimentar as multidões. Enquanto os líderes tiram impostos para sustentar a si mesmo e toda uma infraestrutura política, Jesus está ali dando comida de graça. Ninguém pagou por nada. Então eles estavam ali encantados com a possibilidade de um reino próspero, de uma vida próspera, de conseguirem finalmente ter tudo o que sempre quiseram ter. Então, os versículos de 22 a 25 vão mostrando esse interesse. Só que é interessante que Jesus vai mostrar para nós que esse interesse ele é aparente. Exatamente como visto hoje pela manhã com o presbítero Paulo, o que aconteceu em Esdras, capítulo de número 4, versículo 2, quando povos que estavam ali na região de Jerusalém, porque com a saída dos judeus para o cativeiro, era costume fazer com que a terra fosse povoada com outros que já estavam sob o domínio do império, e eles fizeram isso com Jerusalém, inclusive para não deixar a cidade deserta. E esses que estavam na região, que não eram judeus, quando viram que os judeus estavam colocando o alicerce do templo, começando a levantar o templo, reconstruir o templo, disseram, diz o versículo 2, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui.
Ouvindo esse discurso, a gente diria, puxa, que beleza, mais gente se converteu a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Zorobabel deveria dizer assim, que bênção, mais trabalhador para a seara, mais trabalhador para trabalhar conosco. Não, ele sabia que não era bem isso. Tanto que Zorobabel disse, não, nós vamos edificar, nós os judeus, e somente nós vamos edificar o templo do Senhor. Inclusive porque isso era uma ordenança. Deus ordenou que o povo dele construísse as coisas tudo direitinho. O tabernáculo tinha que ser erguido conforme a visão. O templo foi construído segundo toda uma ordem previamente dada. Eles tinham que fazer as coisas direitinho. O que é que acontece? Diz o versículo 5, ou 4 e 5, que esses que foram rejeitados para não erguer o templo, diz, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Estavam tão interessados em ajudar, não estavam tão interessados em construir o templo, porque ao ouvirem o não, em vez de assistirem, em vez de, quem sabe, dar alguma orientação, de algum modo, pelo menos não atrapalhar, porque eles começam numa tentativa tão grande de prejudicar a obra do Senhor, que eles alugam pessoas para estarem minando o trabalho. Percebe? Jesus está lidando com o mesmo ânimo. Pessoas que aparentemente dizem querer algo bom, dizem querer o Senhor, dizem querer até a obra do Senhor, mas que na verdade é só uma aparência. Eles realmente não queriam o Senhor, foram atrás, mas não era o Senhor. Era apenas uma aparência. Veja que a igreja precisa estar atenta a essas emboscadas, pessoas que fingem ser cristãos e não são. Pessoas que se achegam dizendo que querem servir e ajudar, quando na verdade elas só irão atrapalhar. Pessoas que estão prejudicando as igrejas. Isso não é incomum, já vimos isso. E que dentro dela vão sendo instrumentos de Satanás, como joio no meio do trigo, para minar corações, criar problemas, tentar de alguma forma prejudicar o bom andamento da obra do Senhor, fazendo uso de tudo que podem. Isso acontecia e continua acontecendo em nossos dias. Isso não é algo estranho à palavra do Senhor. O que a igreja precisa é orar para Deus nos ajudar a lidar com o joio no meio do trigo. Jesus disse que haveria joio no meio do trigo. E eu pergunto então para você, o que você realmente quer com o cristianismo? Qual o seu interesse ao entrar na igreja? Isso é importante. Qual o seu interesse ao buscar a Cristo? Você realmente quer Cristo? Esse é o seu interesse real? Observe que o versículo 26 em diante, vão nos dar respostas. Versículo 26 diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus já deixa claro, vocês não estão interessados em Deus. Vocês não estão. Observe que agora o texto vai mostrar Jesus conduzindo o olhar deles para o verdadeiro foco divino, foco de Deus. O que a multidão queria ao procurar Jesus, inclusive com interesse, porque o homem, quando tem interesse financeiro, ele percorre o mundo. É difícil você encontrar um cristão que vá de um canto ao outro da cidade para adorar a Deus, mas um homem vai do Brasil ao Japão para enriquecer. É difícil você encontrar um cristão que enfrente o frio e a chuva para adorar a Deus.
Mas é muito fácil encontrar um homem que enfrenta todas as lutas e obstáculos para enriquecer. O homem é capaz de todo sacrifício quando ele tem um interesse. E aqui nós encontramos exatamente isso. Eles estavam atrás de Jesus, procurando. Parece que eles estão sedentos. Olha, uma multidão sedenta da palavra de Deus. Jesus não se engana com isso. Jesus disse: vocês não estão interessados em mim. Quando ele diz: vós me procurais não porque vistes sinais, ele está dizendo: vocês não estão procurando a mim por terem visto a partir dos sinais que eu fiz. E aí, nesse caso, a multiplicação dos pães. E nós temos o outro, que é o andar sobre o mar, mas eles não viram. Então, mais especificamente, o sinal da multiplicação dos pães. Vocês não me procuraram porque, vendo aquele sinal, reconheceram que realmente eu sou o enviado de Deus. Apesar que essa é a impressão, né? Como nós lemos no versículo 14. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Parece que eles creram. Na verdade, eles estavam interessados, era naquilo que Jesus tinha para dar. Eles queriam a comida, eles queriam pão. Jesus disse: vocês não estão preocupados comigo, vocês estão querendo aquilo que eu dei a vocês, os pães, e vos fartastes. Vocês querem comer. Eles queriam aquilo que era temporário. E não sabiam que aquilo que Deus tinha para dar era muito melhor. Eles queriam os prazeres temporários e não sabiam que as bênçãos eternas de Deus eram muito superiores. Cristo tinha algo muito melhor para dar, a vida eterna, a plena felicidade. Eles não faziam ideia. Porque eles estavam com o foco no lugar errado. Eles estavam com o foco no aqui e agora. Eles estavam no foco no pão de cada dia. E nem sequer se apercebiam que isso não mudaria a infelicidade deles. Enquanto Cristo tinha para dar, o que diz o Salmo 16, versículo 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ou como diz Paulo aos cristãos, aqueles que verdadeiramente creram no Senhor Jesus, diz em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas eram as bênçãos que Jesus tinha para dar. Mas eles estavam preocupados com o café da manhã. Não tem café da manhã, o que a gente vai comer hoje? E eles foram atrás de Jesus. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Vamos atrás dele. Ele tem café, almoço e janta. Vamos lá. Enquanto Jesus tinha algo muito melhor. Apocalipse 21 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Era isso que Jesus tinha para dar, ou tem para dar. Era muito mais do que aquilo que eles estavam procurando. Era apenas o pão. Então Jesus praticamente vai dizer a eles três coisas, nesses versículos 26 a 35. Eles chegam para Jesus: Jesus, quando chegaste aqui? Primeira coisa que Jesus vai dizer: não procurem apenas o pão de cada dia. Versículo de número 25 a 27 nos mostra isso. Não procurem apenas o pão.
Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Trabalhai pela que subsiste para a vida eterna. Não procurem apenas o pão, busquem a glória eterna que Deus tem para dar para os que creem. Senhor, onde é que eu já estava? Eles não disseram nada. Eles não disseram que queriam pão, mas Jesus sabia. O que eles queriam era comer. E Jesus então já deixa claro, vocês estão com foco no lugar errado. Vocês vieram atrás de mim não porque viram um sinal. Esse sinal tinha um propósito de mostrar quem eu sou, e não que eu tenho mais pão para dar. Observem que os sinais, os milagres de Jesus não têm um fim em si mesmo, como muitos pensam em nossos dias, e vão atrás de milagres de igreja em igreja, para ver qual delas consegue dar mais milagres, fazer mais coisas extraordinárias. Os sinais não têm fim em si mesmo. Eles tinham um propósito, apontar para a glória de Deus, manifesta na pessoa de Cristo Jesus. Nos apóstolos, os sinais confirmavam a palavra pregada, que vinha de Deus. Então, eles não compreenderam que aquilo que Jesus tinha feito tinha o propósito de mostrar quem ele é, e não que ele tinha mais pão para dar. Jesus conduz o povo para o foco certo. Não procurem o pão de cada dia apenas. Busquem a glória eterna de Deus, que Deus tem para aqueles que creem. É isso que vocês têm que buscar. Mas o texto continua, versículo 28. Eles vão se voltar para Jesus já com uma outra questão. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Agora ele está, então, que obra a gente tem que fazer? O que a gente precisa fazer para que Deus abençoe a gente, então? E aí Jesus vai responder no versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Observe que Jesus está conduzindo o povo para o foco certo. O que a gente tem que fazer para Deus abençoar a gente? Jesus tem que responder de novo: não, não é assim. Não pensem naquilo que vocês podem dar para Deus dar a vocês, recompensar vocês, uma moeda de troca. Eu vou fazer para Jesus fazer para mim. Eu dou o dízimo para Deus me dar mais ainda. Eu faço uma coisa boa para Deus me abençoar mais ainda. Jesus disse: não, não é isso. O que Deus quer é que vocês creiam em mim. Quando Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em vez de estarem pensando apenas naquilo que vocês podem dar, numa moeda de troca, busquem aquilo que Deus pode dar a vocês, e só Deus pode dar, que é a justiça. Na verdade, é isso que eles precisavam da justiça, do justo e justificador. Eles não entendiam que o foco estava errado, que o problema deles não era um problema material, era um problema espiritual. Era isso que precisava ser tratado. No versículo então 30, eles levantam outra questão. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Jesus deve ter suspirado, respirado fundo. Jesus deve ter sentido uma tristeza naquele momento, alguma coisa, porque é assim que a gente reage quando algo muito óbvio, algo que a gente fez, que a gente disse, é muito claro e não é compreendido. A gente fica perplexo. Eu já disse, não adianta. Eles não conseguiam compreender. Jesus fez um sinal e eles mesmos haviam dito, por causa do sinal: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora estão dizendo: Jesus, faz de novo. Manda mais pão, queremos ver os sinais. Mostra, prova para nós que o Senhor é aquele que deveríamos crer. De novo? Mais uma vez, para quê? Não era preciso. O que Jesus havia feito e dito era suficiente.
eles estavam à procura de grandes sinais. Eles queriam ver os milagres. Eles queriam ver coisas extraordinárias, como muitos em nossos dias procuram curas, procuram milagres extraordinários. As pessoas estavam atrás disso. E Jesus disse: não é isso. Busquem a presença do Filho de Deus, a presença do próprio Deus manifesta nele. Tanto que Jesus, depois que eles disseram que o Moisés deu o pão, o maná, né, o pão do céu, Jesus replica no versículo 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles não deveriam buscar os sinais, os milagres que ele estava para fazer, era para buscar o próprio Cristo. Por isso a pergunta desde o início: qual o seu interesse no cristianismo? Mas qual o seu interesse no próprio Cristo? Você quer o quê? Qual é seu interesse real? Os judeus estavam diante do próprio Filho de Deus. O Filho de Deus estava ali. Fez sinais extraordinários e eles não conseguiam ver a glória de Deus sendo manifesta. Viram os sinais, mas não conseguiam perceber o propósito deles. E continuavam pedindo migalhas. Quem está diante do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, Senhor de todas as coisas, diante do qual tudo tem que se curvar, diante do qual Satanás tem que se curvar, que julgará o mundo com justiça, e eles estavam querendo pão, apenas pão, quando eles tinham o próprio Deus. Percebe o problema? Eles podiam desfrutar da presença de Deus, mas queriam apenas as migalhas deste Deus, que eram os pães, a multiplicação deles. Não tinham a menor noção da glória do Senhor Jesus. Como diz Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 e a 15 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Até o versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 27 e 28. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Capítulo 2, versículo 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tudo isso em Cristo, na pessoa e obra de Cristo, todas essas maravilhas
e eles estavam pedindo pão. Diante do Filho de Deus, o Deus da glória, que não só pão, mas tinha vida eterna para dar, que depois vai ressuscitar Lázaro, inclusive. E eles estavam apenas preocupados com o pão. Onde está o foco do seu olho? Para onde você está olhando? Jesus falou sobre a importância do nosso olhar. Lá em Mateus 6, 22, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você está olhando para onde? Para quem você está olhando? Olhando para o mundo? Olhando para as circunstâncias, as lutas, dificuldades, problemas, doenças, escassez? Olhando para os outros, famosos ou não, amigos, familiares, pais, filhos, esposa, olhando para si mesmo, se vendo no espelho, olhando para o seu coração, seus anseios, seus sonhos, seus desejos, suas necessidades. Para quem você está olhando? O seu olhar vai dirigir você, porque você irá percorrer uma estrada rumo ao seu alvo, rumo ao seu olhar. E Jesus faz a multidão olhar para ele. Ela está o tempo inteiro querendo olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para algo completamente secundário. E Jesus diz: olhe para mim. Vocês precisam de mim. Vocês não precisam apenas desse pão, vocês precisam de mim. E isso nos lembra que Deus já havia dito isso em Deuteronômios, capítulo 8, versículo 3. Quando, tendo passado pelo deserto, 40 anos, uma nova geração está recebendo a repetição da palavra de Deus para que pudesse entrar e glorificar a Deus na terra de Canaã. E Deus diz sobre Israel: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, que o que o homem precisa é do próprio Deus. Por isso Jesus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, as necessidades que nós temos, que Deus sabe, Jesus disse, que nós temos, vos serão acrescentadas. Foco errado leva você a um caminhar errado. É preciso olhar para Cristo. E as pessoas estão olhando para muitos lugares, menos para Cristo. Pessoas que olham até para a denominação, elas erram feio, porque acham que o que elas têm que fazer é engrandecer a denominação, fazê-la se tornar cada vez mais orgulhosa, fazê-la crescer aos olhos dos homens e enchê-la de gente de algum jeito, de qualquer jeito. Defendê-la da forma que seja, inclusive com as politicagens, com coisas erradas. Porque está olhando para a pessoa errada, ou para o lugar errado. Tem que olhar para Cristo, e não para outro. E Jesus vai mostrar isso. A partir do versículo 36, o Senhor Jesus mostra que Ele mesmo veio para fazer a vontade do Pai. Veja, o próprio Jesus tinha o olho muito, muito bem focado na pessoa do Pai. Versículo 36 diz: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora.
Pula para o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus repete 3 vezes a mesma expressão: é preciso que o Pai traga. Em outras palavras, o que Jesus estava ali para fazer ali era a vontade do Pai. Veja que interessante, é que as multidões não creram na palavra do Senhor Jesus. Jesus não foi aplaudido, aclamado, Jesus foi odiado. Tanto que vocês viram na leitura que as pessoas abandonaram Jesus. E tanto que ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz não porque ele era amado por todos, mas ele era alvo de controvérsias. Mesmo assim, Jesus mantém serenidade. Jesus não está preocupado se ele tem muito ou pouco discípulos. Tanto que quando alguns discípulos vão embora e não querem mais segui-lo, o próprio Senhor Jesus chega para os seus discípulos, os mais próximos, os 12, e diz, versículo 67, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus não está preocupado se ele tem muito ou pouco discípulos. Diríamos, Jesus não está preocupado se a igreja dele está cheia ou está vazia. Ele está preocupado se ele está fazendo a vontade do Pai. Pessoas estão preocupadas em encher de qualquer jeito, por isso que são engraçadas, por isso que fazem todo tipo de subterfúgio, uso de todo tipo de subterfúgio para atrair pessoas. Por isso fazem da igreja um palco, fazem da igreja um show, fazem da igreja um restaurante, fazem da igreja um parque de diversão, um campo de futebol e tantas outras coisas. Porque elas entendem que elas têm que encher a igreja. Ou seja, a missão da igreja é se tornar inchada. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus veio fazer a vontade do Pai. E ele sabia que o Pai traria aqueles que ele queria. E Jesus, mesmo diante da falta de compreensão daquela multidão, que não entendia a mensagem, não entendia mesmo, Jesus fala uma vez, eles não entendem, fala 2, eles não entendem, 3, eles não entendem. O que é que eu faço? Eu prego e o pessoal não entende. Jesus não se incomoda. E ele diz, porque aquele que vai entender é aquele que foi ensinado pelo Pai. Todos serão ensinados por Deus. Veja que o todos aqui não é todas as pessoas do planeta Terra, são todos os que vão de fato crer. O contexto é óbvio, porque se todos representassem todas as pessoas aqui, então eles deveriam estar entendendo. E eles não estavam entendendo. Obviamente o todos ficaria completamente contraditório. O fato é que Jesus sabia a vontade do Pai, e sua missão era fazer a vontade do Pai. Era fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, não a própria. O propósito do cristão não é fazer a sua vontade, é a vontade de Deus. E você não pode confundir a sua vontade com a vontade de Deus, mesmo que você queira. A sua vontade pode ser até oposta à vontade de Deus tantas vezes. E mesmo assim você vai ter que se submeter à vontade de Deus. Paulo, até fazendo a obra do Senhor, quando estava subindo em direção à Ásia Menor, ele pensou, vou para a direita, pregar o evangelho ali pela região da Ásia, né? E plantar igrejas. Tem algum plano ruim nisso? Tem alguma coisa ruim em você planejar, eu vou plantar uma igreja aqui, ali, ali, ali. Esse é nosso desejo, nosso plano. É ruim isso? A princípio, não. Algum problema? Não. Seu desejo é que igrejas surjam. Significa que a vontade de Deus é essa? Também não. Você pode planejar alcançar o mundo inteiro e Deus dizer assim, não. Só isso aqui. Você só vai alcançar isso aqui. Você pode planejar alcançar cidades
mais próximas ou mais distantes. Você pode ter qualquer plano. E Deus diz assim, não, você não vai fazer isso aí. Paulo queria ir para a direita, Deus disse, vai para a Macedônia. Vai para a esquerda. A nossa vontade, ela não é a vontade de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. É preciso que o homem de nossos dias compreenda. Numa sociedade democratizada de uma forma completamente pagã, que acha que o cliente tem sempre razão, que acha que pode entrar numa loja e botar a banca, e que acha que pode entrar numa igreja e dizer o que vai ser feito, porque ele acha que é o certo, porque o cliente tem sempre razão. Não. A sua vontade não é a vontade de Deus, e a igreja não é sua, ela pertence a Jesus, e só a Jesus. É Jesus quem tem que decidir o rumo da igreja, e não você. E é por isso que nós pedimos sempre a Deus a direção. Senhor, é aqui, é por aqui, como a gente faz? E aí paramos, pensamos, refletimos, pedindo a Deus graça. Porque se de repente Deus nos der sabedoria para compreender que a vontade dele é exatamente diferente ou oposta à nossa, um queria ir para a direita e Deus queria que ele fosse para a esquerda ou vice-versa, então estarmos em condições, estarmos prontos para simplesmente acatar e dizer, sim, Senhor, vamos por ali, porque essa é a tua vontade. Jesus estava em paz. O que eles deveriam fazer era algo semelhante, eles deveriam buscar a Deus e não a própria vontade. Porque a vontade deles, do ventre deles, era comer, 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 comer e comer. O Deus deles era o ventre, como nos diz a Escritura. Só pensam nisso. E Jesus diz, não é isso que vocês têm que procurar, é a Deus. Por acaso Deus não sabe do que vocês precisam? Mateus capítulo 6, eu repito. Por acaso Deus não sabe de todas as nossas necessidades? Ele não sabe das contas que temos que pagar todos os meses? Ele não sabe das necessidades que nós temos com nossa família? Ele não sabe do pão que precisamos ter à mesa? Ele não sabe de nada disso? Não, Deus não sabe, Ele não acompanha a nossa vida. Ignoramos tantas vezes que mais do que nós, Deus sabe das nossas necessidades. Não é à toa que tantas vezes Deus manda para nós aquilo que nem mesmo estávamos orando, coisas que nem mesmo estávamos pedindo, porque não sabíamos que precisaríamos. E Deus antecede, Deus vem antes, prepara o terreno, para que nós possamos colher o que precisamos. O nosso propósito tem que ser o mesmo de Cristo. Fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Só que diante disso, isso aborrece os judeus. E aí o versículo 41 a 51, temos um outro bloco desse texto grande, em que os judeus se voltam para um velho pecado de Israel, a murmuração. Observe que nós temos dois problemas aqui que levam à murmuração. Primeiro, falta de conhecimento de Deus. Eles não conseguiam compreender as palavras de Jesus, eles não conseguiam compreender que Jesus estava atraindo para si, levando-os para Deus por meio dele. E a falta de conhecimento de Deus é uma das razões para que eles comecem a murmurar contra Jesus. Eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo nada do que Jesus está dizendo. E um outro problema é a falta de prazer e contentamento em Deus. Eles simplesmente precisam saciar as suas necessidades. Eles não têm prazer em Deus. Eles não estão ali porque querem ouvir. Como, por exemplo, nós encontramos, em relação a Marta e a Maria prostrada aos pés do Senhor ali, sentadinha, quietinha, só aprendendo, só ouvindo a palavra. A Marta perturbada, fazendo um monte de coisa para atender bem aquele hóspede, né? Bonito aos olhos, mas não era aquilo que Jesus queria, o foco estava errado. Ela queria servir, muito bom, legal, ótimo, mas o foco não é esse. Você pode ter o interesse de fazer um monte de coisas,
Mas se o seu foco estiver errado, Jesus vai recusar. Não, meu filho, não é assim. Foco certo, foco certo. O que Deus quer é que nós o busquemos. Eles não tinham prazer em Deus. Isso é fundamental. Prazer em Deus, alegria em Deus. Deus não pode ser apenas o agente causador daquilo que causa prazer, que dá prazer a você. É interessante que em hebraico existe um, entre aspas, tempo verbal, na verdade não é uma qualidade verbal, que é a qualidade causativa. É aquilo que causa o que vai acontecer. Não é a ação, mas é quem causa o que vai praticar a ação. Deus não é apenas o causador. O que Deus quer é que Ele seja a fonte, a sua alegria, a razão, o objeto da sua alegria. Ele não quer apenas que você diga assim: eu estou muito feliz porque Deus me deu um carro. Eu estou muito feliz que Deus me deu uma família. Eu estou muito feliz porque Deus me deu uma casa. Eu estou muito feliz porque Deus me deu fartura na mesa. Ele não quer apenas que você se alegre em Deus, porque Ele é a causa daquilo que proporciona felicidade a você. Ou seja, Deus dá a você e aquilo que você recebe traz alegria para seu coração, entende? Não é só isso. Deus quer que Ele seja o objeto da sua alegria. Não o que Ele dá, mas o ser de Deus. Ele ser sua felicidade. O fato de conhecê-lo, o fato de andar com Ele, o fato de poder ser trabalhado por Ele, de poder ouvir a sua voz, de poder falar com Ele, de ter uma esperança nele. Ele, o ser de Deus, ser a razão da sua alegria, ser a sua própria alegria, o seu objeto da alegria. Os judeus, por falta de conhecimento, por falta de prazer e contentamento em Deus, começam a murmurar. Uma prática comum no Antigo Testamento, lembram? Êxodo, capítulo de número 17, no versículo de número 3, nós encontramos uma murmuração. Na verdade é antes, porque a murmuração vem desde o momento em que eles estão ainda saindo. E aí no capítulo 17, versículo 3, aparece mais uma vez a murmuração. O texto nos diz: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Veio o exagero? Murmúrio hiperbólico, murmurando e exagerando. Deus vai matar a gente de sede, o mesmo que abriu o mar? Ou o mesmo que mandou os outros milagres, as 10 pragas? Como é que é? Quem é que vai matar a gente de sede? É o mesmo que fez coisas extraordinárias e que vocês tinham luz enquanto o Egito trevas? Ou que transformou a água em sangue? Quem é? Murmúrio que mostra a cegueira do homem, a incapacidade de ver o que Deus já estava fazendo. Ou seja, Deus já estava operando, e aqui não é diferente. Deus já estava fazendo e eles não conseguiam ver, porque eles não olhavam para o Senhor Jesus. E assim nós temos outras murmurações que vão irritando Deus, até Deus dizer: essa geração não vai entrar na terra prometida. Paulo adverte quanto ao perigo da murmuração. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Paulo nos diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração é detestável aos olhos de Deus. E aqui estão os judeus outra vez, murmurando contra Deus, murmurando contra o Filho de Deus.
Se a murmuração contra Moisés ofendeu a Deus, e Deus então reagiu, tomando isso como uma afronta a ele, imagine uma murmuração contra o próprio Filho de Deus. Não seria uma afronta ao Senhor? Por quê? Por falta de conhecimento e de contentamento. Se você não está compreendendo a palavra do Senhor, pergunte. Para isso que Deus deu pastores, para ter o prazer de responder com fidelidade, se esmerando no estudo da palavra, responder para que o povo aprenda, conheça, para que o povo de Deus realmente tenha o conhecimento de Deus, para que você não murmure por falta de conhecimento de Deus. Cultive o contentamento no Senhor. Cultive. Lembre-se que Paulo exortou a igreja lá de Filipe, os filipenses, e disse também acerca de si mesmo. Filipenses 1:21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 4, versículo 4, ele exorta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E no versículo 11 deste mesmo capítulo ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não deixe que a falta de conhecimento, nem a falta de contentamento em Deus domine você. Busque ao Senhor, leia a Bíblia, estude a Bíblia, faça como diz o Salmo 1, versículo 2, que medita, o homem bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E cultive o contentamento. Cristo estava levando a palavra do Senhor que atrairia multidões a si mesmo, para que eles tivessem vida, e eles estavam murmurando. Deus às vezes está nos abençoando com uma bênção muito maior, a bênção de sua própria presença, de seu conhecimento, de seu ser revelado a nós pela palavra, de nosso crescimento espiritual por meio da compreensão, de nosso amadurecimento por meio de um trabalhar de Deus. Então não murmure. Lembre-se que situações difíceis da vida são instrumentos de Deus também para lapidar. Lembra do Deuteronômio que nós lemos? 8? Ele diz: Ele te humilhou, levando você para o deserto, fazendo você ter fome e ter sede, para mostrar algo, para mostrar que nem só de pão vive o homem. Mas como Deus mostrou? Toda vez que Deus dizia que ia fazer alguma coisa, ela cumpria-se. O maná veio pela palavra de Deus, a água veio pela palavra de Deus, e a carne veio pela palavra de Deus. Tudo veio pela palavra de Deus, para ensinar ao povo que nós dependemos e devemos buscar a palavra de Deus. Então não murmure, antes peça graça para compreender a vontade de Deus e para ter prazer e contentamento na vontade do Senhor. Os judeus precisavam ainda desta correção. E o versículo 52 em diante, ou melhor, até o 59, segue mais um bloco. Veja que o foco deles estava tão errado que a interpretação deles também estava errada. Disputavam, pois, os judeus, versículo 52, entre si dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Lembre que Jesus havia dito: este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. E aí ele diz no versículo 51, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí eles começam, mas como é que a gente vai comer a carne? Os judeus são de tendência, diríamos, dispensacionalista. Não conseguiam entender algo que não fosse literal. Impressionante. Por isso eles não entenderam nada do que Jesus disse. Jesus falava de pão, eles queriam pão de verdade. Jesus falou de carne, eles queriam
carne de verdade. E como ele falou que era a carne dele, então, no final das contas, eles já estavam pensando onde iam dar a mordidinha em Jesus. Por causa da falta de foco, a interpretação deles também estava errada. Eles estavam esperando um aqui e agora, um reino político. Eles estavam esperando um rei que viesse a vencer o Império Romano. Eles estavam esperando uma solução de problemas apenas aparentes. E a literalidade, então, fez com que eles não entendessem que o pecado é que era o problema deles, que o reino de Deus não era deste mundo, e que o que Jesus tinha para dar era a sua vida em nosso lugar. Eles não entenderam. Eles precisavam de algo muito maior do que aquilo que eles queriam no momento, o aqui e agora. Então veja que o foco pode desvirtuar a interpretação. O foco, por exemplo, em si mesmo, quando você tem o foco em si, o foco é a minha vida. Isso leva pessoas a usarem a Bíblia para justificarem suas vontades, meus sonhos, meus desejos e assim por diante. O foco no dinheiro tem levado pessoas a usarem a Bíblia para defender a teologia da prosperidade, que é um paganismo. Pessoas enchem a Universal, Internacional da Graça, Mundial e outras mais, que ensinam a teologia da prosperidade, porque o foco delas é o conseguir algo, o ter vida boa. Elas dão muito, porque elas querem algo em troca. O foco errado leva a uma interpretação errada. O foco na denominação tem feito pessoas usarem a Bíblia para defender acertos e erros de denominações, defender tudo que elas fazem. E erros, às vezes, muito claros, inclusive. O foco em tradições tem feito pessoas usarem a Bíblia para aplicar, defender, praticar coisas que são extra-bíblicas. E obrigar pessoas a fazerem coisas que são extra-bíblicas, que não foram ensinadas pela Escritura. Porque o foco está em tradições. O foco em usos e costumes. Pessoas deixam de fazer coisas, às vezes, saudáveis, porque o foco nos usos e costumes leva a interpretações equivocadas. E assim por diante. Mas o foco em Cristo conduz à conclusão bíblica que o próprio Paulo nos deu em Romanos, capítulo de número 11, versículo 36, quando ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O foco em Cristo nos dá a interpretação correta da Escritura, porque todas as coisas são para a glória de Deus em Cristo Jesus. Portanto, eles também precisavam interpretar corretamente, ajustando o foco. Qual é o seu foco? Para quem você está olhando? Outra vez eu pergunto, qual o seu propósito em ser cristão? Qual o seu propósito em buscar Cristo? E por fim, o final do texto nos mostra que muitos vão desistir. Eles não querem a glória de Deus, eles só queriam pão. Mas que pão cansativo, que pão pesado. A gente está só querendo pão e Jesus vem falando, que cara chato. Jesus seria um cara chato para essa geração, porque o que eles queriam era muito prático. Eu quero pão. E Jesus queria pregar a palavra, e eles ficavam, que Jesus fala e não dá o pão. Cadê o pão? Porque Jesus havia vindo para fazer a vontade do Pai, e eles só queriam a vontade da carne. Jesus estava ali para atraí-los para si mesmo, a fim de que pudessem ter vida em seu nome, e eles só queriam viver um pouco mais de barriga cheia. O foco errado, o olhar errado, o propósito errado, fez com que eles não conseguissem compreender a palavra de Cristo Jesus. Então diz, versículo 60 ao 71, que eles começaram a desistir. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam,
a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se vocês estão escandalizados por causa do que eu disse, imagina quando vocês me virem numa cruz. E isso vai escandalizar vocês completamente. Pensando que eu iria triunfar sobre Roma, e de repente me verão numa cruz, triunfando sobre o diabo, sobre o pecado, e ressuscitarei para triunfar sobre a morte. Eles então resolvem abandonar. Por que pessoas deixam igrejas? Boa parte delas, não vou dizer que são todas, porque de fato temos visto de tudo hoje, mas boa parte delas, porque o foco está errado, porque os interesses estão errados, porque querem alguma coisa para benefício próprio, não para a glória de Deus. Pessoas abandonam porque elas não estão olhando para Cristo, estão olhando para o seu próprio umbigo. Pessoas desistem porque elas não estão olhando para a glória de Deus, mas estão olhando para o próprio ventre. Por causa disso, as multidões então desistem. Desistem por não compreender a palavra de Deus, mas elas poderiam pedir sabedoria, ou dizer: Jesus nos explica. Os discípulos fizeram isso várias vezes, lembram? Jesus contou uma parábola, tal. Eles não entenderam. Eles chegam para Jesus depois e fazem: Jesus, nós não entendemos. Provavelmente envergonhados. Um discípulo tem que procurar entender o mestre, o amadurecimento. Mas eles dizem a verdade: não entendemos. Às vezes Jesus simplesmente explica, tem outras vezes que ele meio que se aborrece com eles. Ainda não entenderam? Como é que pode, depois de tanto tempo comigo? As multidões poderiam ter pedido a Jesus esclarecimento. Jesus nos explica: nós queremos tanto, mas tanto conhecer a Deus, e tanto entender o que o Senhor veio fazer, entender quem é o Senhor, que a gente vai ficar aqui até o Senhor explicar. Tiago, no capítulo de número 1, nos fala sobre essa questão da necessidade da sabedoria. Versículo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Eles poderiam ter se esforçado, se o interesse realmente fosse a glória de Deus, glorificar a Deus. Você pode se esforçar. As multidões se rebelaram, não só desistiram, se rebelaram por não terem seus desejos satisfeitos. Jesus não vai multiplicar pão nenhum, Jesus não vai fazer o que a gente está aqui esperando esse tempo todo, já ouvimos demais, Ele não vai fazer o que a gente veio procurar, então vamos embora, que é perda de tempo. Desejos não satisfeitos se rebelaram contra o Senhor. Mas se eles realmente quisessem a glória de Deus, eles deveriam ficar felizes pela presença do Filho de Deus entre eles. Como os samaritanos do capítulo 4 ficaram e pediram: Jesus, fica mais. E Jesus não multiplicou pão nenhum para eles. Nenhum. Qual o seu interesse? Se Jesus não satisfizer os seus desejos, você desiste? Quantas pessoas entram na igreja e voltam para o mundo quando percebem que aquilo que esperavam, um Jesus que fosse fazer tudo o que eles querem, que curasse, multiplicasse, não houvesse problema na vida, que tudo fosse a mil maravilhas, percebem que não é. Que ser cristão é duro, é ter inimigos de todos os lados, é ter problemas, é ter que pagar um preço. Eles desistem. Não vale a pena ser cristão, só vem coisa ruim. Infelizmente, parte a culpa de muitos que evangelizam por aí, dizendo que servir a Jesus é tudo de bom, e prometem um monte de coisas mentirosas. Na verdade, servir a Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo, mais encantadora, a coisa mais abençoadora que pode acontecer na vida de um ser humano. Mas isso significa um monte de problemas e lutas, até que Ele venha e traga a sua glória.
Você desiste? Se você não compreende, ou se você não tem seus desejos satisfeitos, você faz o quê? Você desiste? Você vai embora? Você simplesmente entende que não vale a pena ser cristão? É isso? Mesmo ainda imaturos, os discípulos não fizeram isso. Sendo agraciados pelo Pai, diz o texto no versículo 68 que respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Não é, Senhor, quem mais tem pão para nos dar? Quem mais pode curar? Curou até minha sogra. E olha que eu não pedi. Quem mais pode fazer isso? Não. É para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eles creram. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ainda imaturos, mas haviam crido que Jesus não era apenas um grande profeta que veio atender as necessidades dos homens. Jesus era o próprio Filho de Deus. E Ele era a bênção de Deus aos homens. Não era o que Jesus podia fazer pelos homens, dando aos homens aquilo que eles queriam. Jesus era a própria bênção de Deus aos homens. O seu ser era a razão da vida eterna. E eles então permanecem. Não todos, diz o texto, porque Jesus sabia desde o início que Judas era o traidor. Mas os demais permanecem realmente com o Senhor. Então, qual é o seu interesse em buscar a Cristo? Porque se você quer dele alguma coisa, saciando ou não a sua vontade, passará. Mas se você quiser o próprio Cristo, aí sim, você desfrutará de tudo que Ele é e tem para dar eternamente. Deus sabe de tudo o que nós precisamos, sim, perfeitamente. Antes que peçais, Jesus disse, antes que vocês peçam a Deus, Ele sabe o que vocês precisam. O que Ele quer, portanto, é que vocês o amem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O que Ele quer é que vocês o amem. Deus não quer que vocês amem aquilo que Ele dá a vocês. Eles querem que vocês amem o próprio Deus. Que vocês amem a Cristo. Aí, tudo que Deus fizer, toda a vontade dEle que Ele manifestar nas nossas vidas, serão recebidas como boa, perfeita e agradável. Como os mártires, que debaixo de muita dor e sofrimento, chegavam a dizer que glorificavam a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer tudo aquilo pelo nome do Senhor Jesus. Então, não busque apenas o que Deus tem para dar. Busque a própria presença do Senhor na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo.